Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que foi um sucesso a prova que a gente realizou hoje. Muita gente falando que a prova estava boa. E para comemorar, vou botar aqui uma musiquinha pra gente aqui, para levar esse vídeo aqui de boa, porque hoje é dia de comemoração. Vamos bebemorar. Então vamos lá. A sua prova começa aí, a primeira questão da sua prova, na realidade, ela começou já na página de número 2. Eu vou mostrar para vocês o que estava aí na página de número 2. Esse aqui é o índice do arquivo, né? A gente passa a batida aí. Lembrando que o índice não era permitido, tá? Quem usou erradamente. Mas ele facilita muito a questão do estudo, né? Então vamos lá. Haja índice. Então vamos lá. Esse aqui é a página 1. Não tinha nenhuma questão relacionada a essa primeira parte. Agora aqui, gente, aqui tinha. Primeira questão, ela queria como resposta o requisito, né? São a parte que falava aqui em necessidades e expectativas. Essa questão estava falando especificamente de requisitos. Mais na frente, ele também falava sobre processos interativos. Processos interativos não, interfuncionais. Aqui, ó. Processos interfuncionais. Então tem uma questão que abordou isso daí, perguntando definições. Então estava exatamente como estava aí nos questionários que a gente resolveu. E por último, já nessa página aqui, ó, veja bem, 1, 2, essa aqui não conta não, tá? Essa aqui não conta não. E por último, a questão de aqui, ó, funcionamento, como ele via o funcionamento da empresa. Ele não via de maneira vertical, porque ele via de maneira horizontal. Só que lá na questão lá estava horizontalmente, tá? Gente, isso aqui são questões que a gente vai lembrando aí para poder trabalhar o assunto, tá? Lembrando que não é permitido fazer nenhum tipo de cópia das questões, por isso eu não consigo aqui bater com vocês as questões, mas eu consigo lembrar exatamente o que foi que caiu assim de cabeça, né? Com a ajuda aí do pessoal que fez a prova, então eles vão me municiando aí, ó, caiu uma coisa sobre isso, caiu uma coisa sobre aquilo, e a gente vai batendo. Para você ver como a prova não tava lá um bicho de 7 cabeças não, mas atenção, quem não leu, cara, se danou, se deu mal, porque tinha que ler sim. Aí, diante disso tudo, a próxima questão, ela passou lá para a página de número 8, né? 8 é a 2. Isso, a página 8. Nessa página 8, teve uma questão que lidava com isso aqui, os tipos de processos, finalísticos de apoios gerenciais, definição deles aí. Gente, batemos pra caramba isso nos questionários também. E na página 9 também tinha alguma coisa também. E essa questão estava de graça, gente. Olha só, lá na prova ele pediu com relação aos níveis de detalhamento, os 5 níveis, ele queria a sequência exata, que seria macroprocessos, processos, subprocessos, etapas e atitudes. Essa questão estava bem clara, assim, se você errou, aquele negócio, você errou sozinho, porque quase ninguém errou essa questão. Depois disso, a gente vai lá para um outro ponto da matéria que trata de, se eu não me engano, análise e controle de processo. Lá para a página, não análise e controle de processo não. A partir daí a gente já vai para a unidade 4, que fala do MAMP, né? Método de análise e melhoria de processo. Como não poderia deixar de ser, essa questão não poderia deixar de cair na sua prova, né? Que a gente viu bastante também em sala de aula não, viu aqui no canal durante a resolução dos questionários aí. É esse aqui, ó. Fatores que impedem a identificação dos problemas de processo. Aí tava lá, dentre vários, tinha senso comum e postura ideológica. Então, a resposta era postura ideológica. Mas assim, cuidado, tá? Lá tinha alguma coisa que não estava escrito postura. Acho que ele queria a incorreta. E se eu não me engano, lá ele tirou postura e botou um outro nome qualquer. Aí era essa que invalidava a questão. Ó a musiquinha de fundo aí pra vocês aí. Comemoração. Hoje tem churrasco e cerveja. Quem tiver na área e quiser vir, tá convidado, tá? Casa do Mega hoje tá aberta pro churrascão, hein? Comemoração ao dia da realização da primeira prova do concurso do Casenso. Concurso não, curso, né? Depois, aí,
continuando, né? Nesse contexto aqui, a gente encerrou a parte das questões sobre processos, né? Gestão de processos. Aí, a partir de agora, as próximas questões seriam de estudo do Estado Maior, que seria a unidade 5. Aí a gente parte lá para a unidade 5. Vê que ele está bem distribuído, né? A prova não tinha nada o que reclamar, tá, gente? Com exceção que teve uma questão, se eu não me engano foi a questão lá pro número 20, que ela estava repetida, né? Isso foi um brinde que a banca acabou nos dando, né? Você tem que lembrar que essas questões aí, elas seguem um banco de questões de CIA. Então, não é comum que questões venham repetidas. O ideal é que não venha, mas aconteceu na nossa prova de uma questão vir repetida. Então, um brinde, a questão nem era difícil. Eu não lembro qual era a questão não, mas eu sei que tinha e era lá para a questão 20, 21, que estava repetida. Então, vamos lá. Lá no estudo do Estado Maior, vou chegar lá. Aqui. No estudo do Estado Maior, caiu uma questão, essa questão muita gente reclamou, tá, gente? Aqui, ó. Para haver decisão é necessária a existência concomitantemente de duas condicionantes. Então tinha várias coisas. Quando terminou a prova, já tinha gente me ligando: Marquinho, qual é a resposta daquela que estava falando de alternativas possíveis excludentes? Lá no vídeo eu falei, tá? Elas são possíveis excludentes, critérios conflitantes. Mas olha só, gente, a resposta correta era a resposta que tinha pelo menos nas duas proposições, tá? Porque eu falar que tem duas alternativas possíveis é incisivo, pode ser duas. Mas aqui nesse caso ele diz pelo menos duas alternativas possíveis. E a outra seria pelo menos dois critérios conflitantes. Então a resposta certa seria essa daqui, tá? Depois, a gente, acho que tem alguma coisa aqui, aí eu já não lembro, tá, gente? Aí vocês me desculpem, falha a memória. Tinha alguma coisa com relação a essas definições aqui. Alguma dessas definições caiu, se eu não me engano, eu acho, tá? Eu acho que foi a analista, eu não tenho certeza, tá? Mas assim, qual era o bizu dessa questão? Era você identificar dentro das respostas onde estava a página. E nessa página aqui você teria que ler para achar qual seria o gatilho da resposta. Eu não sei se era analista ou facilitador, eu não lembro. Mas a resposta estava aí. Se eu não me engano, vamos lá, gente. Eu vou apostar que era o analista, tá? Aí, se fosse o analista, o que eu tinha que procurar? Isso aqui, ó. Auxilia o facilitador e o decisor na instalação do problema. Eu acho que era isso mesmo, tá? Então, era essa a resposta da questão. Note que não estava difícil, não tinha nada fora do script da apostila, tá? Também caiu, ainda, dentro dessas definições, não foi só que caiu não, tá? Caiu alguma coisa sobre tarefa também. Tarefa ou premissa, foi uma dessas duas aqui. A definição exatamente como está aqui. Tinha a proposição no enunciado, eu não sei se era esse ou se era esse, e tinha como resposta ou era tarefa ou premissa, mas tinha lá nas respostas exatamente como está aqui. Mais uma vez, a prova bem direta, sucinta. Se você leu, se você sabia localizar onde estava o conteúdo, você teria condições de matar as questões sem muito... Qual foi o maior problema da prova? O tempo está correndo, né? Então você faz a leitura e essa leitura ela vai se tornando cansativa, porque você vai folheando as páginas e nessa que você está folheando, você está lendo. E a leitura, quanto mais extensa, mais cansativa ela fica. E quando chega no final da prova, você já está estragado. Por quê? Apesar de você saber a resposta da questão, a facilidade que você tem em buscar no material não te deixa marcar a questão e partir para a próxima. Por quê? Você vai conflitar, o gabarito vai conflitar o enunciado com o que está escrito na sua apostila. E tem que estar exatamente. Então você vai ler todas as palavras. Não tem essa de leitura dinâmica. Você vai ter todas as palavras do enunciado, todas as palavras da resposta e verificar se elas estão batendo junto com a prova. E sim, se bateu, ele marca. Tinha alguma coisa sobre fatos pertinentes também. O pessoal saiu da prova batendo essa questão aí, que ele pegou uma dessas opções aqui dos fatos pertinentes e trocou uma das palavras. Você vê,
você ali, dentro de fato pertinente, são acontecimentos comprováveis, diretamente ligados ao problema, que irão influir realmente no problema. Tem duas características. Ele pegou a primeira característica, mudou uma palavra, aí pegou na segunda característica, talvez tenha mudado. Então, você tinha que identificar qual que estava incorreto. Então, você tinha que ver, conferir palavra a palavra aqui o enunciado da questão. Deu um tiltzinho aqui, mas enfim, voltando. Aí, dentro dessas definições aqui, ainda tinha uma outra questão, tá? Eram duas questões. Então, só nessa página aqui, tinham duas questões. Uma eu tenho certeza aqui que era fatores pertinentes. A outra eu não sei se era hipótese ou requisito ou limitações. Mas era exatamente você parar aqui e ler uma característica dela aqui, do enunciado. Tava facilzinho de responder também. Aí nesse quesito aí a gente já não tinha mais. A gente já ia lá para a questão do estudo de Estado Maior, que falava dos 3 alicerces básicos. 3 alicerces básicos do estudo de Estado Maior. Que seriam, aí no caso, os 3 alicerces. Tem o primeiro alicerce, o segundo e o terceiro. Então estava lá no enunciado, você tinha que identificar quais eram. Também é uma questão que também não tinha um nível de dificuldade assim que merecesse uma preocupação, não. É aquele negócio, né? Se você leu, soubesse achar onde estava, você teria como resolver a questão sem muita dificuldade. Depois disso daí, a gente tinha mais alguma coisa sobre premissa, que ainda dentro do estudo de Estado Maior. Premissas, caiu na prova lá, premissas. Aqui. Premissas, tá? Então, ele estava cobrando alguma coisa relacionada à situação de premissa. A resposta era premissas, tá? Não cobrou se era premissas explícitas ou implícitas, não. Ele cobrou dentro disso daqui, ó, de que era premissa. Lembrando, gente, não tem como eu dizer que a questão é exatamente da forma que é, porque você não pode anotar nada, você não pode fazer anotações. Então, o que lembra é de cabeça aqui, o que dá pra gente tentar lembrar aqui. Até as pessoas vão falando, vão lembrando aí vão falando, acho que caiu alguma coisa sobre isso e tal. Com certeza tem questões aqui que caíram que eu não vou lembrar. Então, também caiu uma coisa sobre soluções conservadas. Gente, eu falei tanto em soluções conservadas no vídeo que a gente gravou aí, que eu falei assim, cara, eu vou pra prova e vai cair soluções conservadas. E ela caiu com soluções conservadas, né? E quando eu vi lá na prova com soluções conservadas, aquele negócio, né? Eu fui marcar, mas aí como é que você marca sem ir na apostila dar uma olhada? Não tem condições, né? Então, eu marquei soluções conservadas, fui lá na apostila procurar onde estava para fazer essa análise. Aí, o que é soluções conservadas? É quando já passou pelos 2 testes anteriores. Passou pelos 2 testes, que é adequabilidade e execuibilidade, ele vai ser considerado soluções conservadas. E tinha lá dentro das opções o que era essas soluções conservadas aí. Dentro do estudo de Estado Maior, que eu lembre das questões, só caiu isso daí. Aí, a partir de então, ele já passa para as questões de intendência. Minto. Tinha alguma coisa sobre os passos também dentro do estudo de Estado Maior, tá? Se não me engano, era alguma coisa relacionada ao passo 5. E era uma questão de... Minto, essa era a questão repetida, que falava sobre o passo 5, que é a identificação das imperfeições. Aí ele caiu 2 vezes, onde ele enunciava, pegava uma das questões, mudava uma das palavras e pedia para você identificar qual era a incorreta. Então isso aí, se eu não me engano, acho que é a unidade 7. Você lê tanto isso aí que você acaba imaginando qual é a unidade que fica. Unidade 7, aqui ó, passo 5, aqui ó. Então, ele botou esse daqui, mudou o conteúdo de uma delas e jogou lá com opção e pediu para você achar a incorreta. Aí não, aí dessa maneira aí acaba a parte de estudo de Estado Maior. A partir de então, a gente já vai seguindo para intendência. E dentro de intendência, não caiu, assim, não caiu controle interno, caiu uma de controle interno que falava sobre o próprio sistema de controle interno. Também no mesmo esquema dessa aí que repetiu. Ele dava o enunciado dela, deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
a parte de controle interno. Aqui, ó. Controle interno, tá? Aqui, isso aqui. Definição de controle interno. Era aqui que ele trabalhou. O que ele fez? Ele botou essas aqui, botou uma a mais e pediu para você identificar qual que era a incorreta. Ou seja, todas elas pertencem. No final ele botou exceto, aí era justamente a resposta que ele queria como correta. Dentro do controle interno, a gente ainda tinha alguma coisa sobre a eficácia do controle interno. Caiu alguma coisa aqui dentro, aí já não foi no escudo, foi dentro da definição, tá? Ele perguntando, deu a definição e perguntou o que era. Aí a resposta seria mito. Ele deu alguma coisa nesse dado, mas eu não tô lembrado direito como era, não. Caiu alguma coisa aqui, tá? Na eficácia do controle interno, eu lembro. Só que eu não sei se ele falou dos recursos, métodos, se ele não pediu para você identificar que era o controle interno. Ele poderia também ter falado que era o enfoque contábil. Tinha alguma coisa relacionada a isso daqui. Não era as opções aqui, não. Era dentro desse texto aqui para você identificar que era o controle interno. Caiu também essa questão aqui do documento. Difícil achar agora. Aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui caiu, essa questão aqui de ordem interna. Tá? Estabelecimento de rotina de controle de ser formalizado por meio de ordem interna. Aí, é aquele negócio que eu falei, fica difícil você lembrar de tudo que aconteceu, porque você não pode anotar nada, você não pode rabiscar nada para trazer. Aí dentro do controle interno, se eu não me engano, acabou, não tinha muita coisa do controle interno não, era uma questão ou outra só. Aí ia direto para abastecimento. Como é que eu fiz essa prova, gente? Eu fiz ela por parte. Por exemplo, eu parei no módulo de controle interno. Aí eu procurei nas questões, todas as questões que eu achava que tinha relação com o controle interno. Aí resolvi. Aí depois fui para abastecimento, resolvi todas as questões que eu achava que era de abastecimento. E dentro do abastecimento, eu lembro que tinha as fases básicas do abastecimento, que era só para definir quais seriam as fases básicas do abastecimento. Aqui, ó, fase básica. Aí era só dizer que era determinação de necessidade, obtenção de distribuição. Era só isso que ele queria saber. Aí dentro do abastecimento eu acho também que tinha mais uma ou duas questões. Não, tinha duas questões e uma página que tratava de atividades gerenciais também. Atividades gerenciais. Que aí, fica difícil, tá? A atividade gerenciais ela é longa, mas tinha duas questões aqui dentro desse conteúdo. Tá? Não tinha jeito. Aqui você teria que ler... Ah, tá, eu acho que era catalogação. Alguma coisa de catalogação. Tinha alguma coisa dentro de catalogação, tá? A classificação da catalogação, para que ela servia. E tinha outra coisa mais abaixo, que aí eu já não lembro. Mas aqui nessa página aqui tinham duas questões aí. Depois, como não poderia deixar de ser, né? Deixa eu ver aqui. O órgão de supervisão geral. Aqui, ó. Caiu também. Quem era o órgão de supervisão geral? Ué, acabou o som. Muito bonita do Cristiano Araújo. Continua. Deixa eu ver o que mais que lembra aqui. Eu acho que era só isso, gente. Depois já partia para execução financeira. Execução financeira caiu alguma coisa também. Execução financeira. Caiu alguma coisa sobre aquele cenário de receita, custo padrão, perda, depreciação. Eu não tô achando aqui. Acho que já passei direto. Aqui, ó. Nessa página aqui caiu uma questão também. Era uma dessas definições aí. Receita, perda, depreciação, desconto. Caiu lá também. E caiu, que é mais importante aqui, que trouxe confusão sobre isso aqui. Ó. Ele perguntava qual o que não fazia parte das OMs
de ciência e tecnologia. Aí ele colocou lá todas elas. Só que o que trouxe dúvida? Ele colocou também essa OM aqui, ó. Se eu não me engano, era Ciência e Tecnologia, alguma coisa de São Paulo. Aí, Centro Tecnológico de alguma coisa de São Paulo, que eu não lembro mais o que é, né? Aí é aquele negócio, muito difícil de você lembrar. Mas, como é que você mataria essa questão? Ele perguntava qual que não era. Quando você olhasse aqui, desculpa, quando você olhava aqui, você via o CASNAV, você via o IAPM, eu acho que o IPQM estava lá também. Mas você não via isso aqui, era o que causava dúvida. Você estava na dúvida se essa aqui era ou não era, mas olha aqui, o AMRJ que estava na opção, com certeza não era, porque ela pertence às OMPs industriais. Então, a resposta era essa, a AMRJ. O que demonstra que esses CETENSP, essa sigla aqui que eu não lembro qual era, ele é sim uma OMPs de ciência e tecnologia. Porém, por algum motivo, a nossa apostila não estava atualizada e não contemplava ele. Tá? Foi a questão que mais trouxe assim, questionamento pessoal aí que entrou em contato comigo para falar da prova. Depois disso, aí a gente já muda totalmente de assunto, né? Vai, acho que pro plano diretor, o próximo plano diretor. E dentro do plano diretor, ele vai perguntar só uma definição daquela que eu acho que é diretoria, aqui, ó, direção geral. Ele pergunta quem é a direção geral e a resposta era Charlie Mike e o SEMA, por delegação, tá?
Era uma das opções. Isso caiu também. Que mais caiu? Acho que era só. Tinha coisa de pagamento também. Pagamento caiu, acho que foi uma questãozinha só de pagamento. E era uma questão que estava dando uma dor de cabeça pra galera. Porque quando eu saí da prova, a galera falou uma coisa, eu entendi outra, mas... Não, minto, eu tô confundindo com... Isso aqui não é pagamento, né? Isso aqui Isso aqui é gestão patrimonial. Dentro da gestão patrimonial, se eu não me engano, ele queria saber... Ah, tá. Foi aquela questão do Cistock e Cisbem que muita gente reclamou também, porque não estava muito claro na apostila. É exatamente o texto. Acho que essa foi a questão do 10, porque era a única questão em que o texto não estava exatamente como estava na apostila. Então, era uma que queria saber se cadastrava no Cistock e no Cisbem. Só que em vários momentos da apostila, ele tinha Cistock e Cisbem. E nenhuma delas era clara nas opções. Aqui, ó. Era isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Cistock, Cisbem. Ó, Cistock, Cisbem. Então, Cistock, Cisbem. Então, nenhuma dessas aqui estava clara. Até porque, assim... Aí eu lembro que a resposta eu achei que era estoque manufaturado. Só que não tinha estoque manufaturado lá. Então, nessa aqui não teve jeito. Eu chutei aqui em cima. Estoque para consumo. Não sei se eu acertei essa questão, porque eu confesso que essa aí foi no chute que eu não encontrei. Ela é esse contexto aqui, mas eu não encontrei a resposta dela. E eu acho que essa aí é a única questão que foi sobre patrimonial. De municiamentos, eu acho que não caiu não. Municiamento acho que não caiu nada. Que é uma pena, porque a questão de municiamento... Não, minto. A municiamento caiu só aquela da fixação do valor da etapa. Quem era o responsável por fixar o valor da etapa? Aí no caso era o ministro da Defesa, deve estar por aí. E também foi a única questão que caiu dela lá, tá? Depois vinha a gestoria de pagamento. Cadê pagamento? Pronto, pagamento. Foi, se eu não me engano, a última questão, e uma questão polêmica, porque muita gente saiu da prova achando que, assim, no meu entendimento, esse aqui eu lembro, tá? Pagamento eu acho que teve mais de uma, mas eu só lembro dessa, porque essa trouxe uma dor de cabeçazinha, que é a que falava do relator. Fica no finalzinho da apostila, relator. Gente, cadê o relator? Acho que já passei. Não, passei não. Aqui, relator por aqui. Aqui, ó, o relator. Aqui, era isso aqui, tá? O relator mensalmente designa para proceder verificação do processo de pagamento, deverá ser orientado. Tá aqui, era isso aqui. Só que é o seguinte, quando saiu lá, a gente falou assim, ó, a resposta era relator. Eu falei assim, gente, olha só, posso estar enganado, mas eu acho que no final do enunciado tinha o exceto. Ele não queria a resposta correta, ele queria a errada. E eu marquei como resposta errada aquela que dizia que ele tinha que fazer o lançamento de todo o processo no portal de OS. Assim, não é nem o relator que lança no portal de OS, quanto mais o material da relatoria. Então, eu marquei essa como errada, tá? Foi a resposta para mim. Agora, lá tinha essa questão de 3 dias úteis. Tá vendo? Tinha essa questão de 3 dias úteis, tinha outras coisas para cima aqui também. Teve pessoas que falou que essa era a resposta, mas eu acho que ele queria o exceto. E aí eu marquei uma outra opção. Essa é a única, foi a que mais tumultuou. E aí termina. Gente, eu sei que eu devo ter falado umas 13, 14 questões aí, e a prova que eram 40, mas assim, não dá para lembrar de tudo, né? Mas assim, análise da prova, uma prova, é claro, que teve... Deixa eu botar aqui na tela menos feio aqui.
A prova teve seu nível de dificuldade, sim, teve. Apesar de ter aquelas questões repetidas e umas questões ali que parecia que não tinha resposta, um enunciado truncado um pouquinho, a prova foi muito bem elaborada. Eu queria parabenizar aí o pessoal do CIAA, porque eu sei o quanto é difícil você preparar um material desse, ministrar um curso disso aí, mas assim, eu não poderia esperar uma outra maneira da condução do curso, tá? O curso realmente, a leitura atende à expectativa do que é necessário para a resolução da prova. O curso, inicialmente você acha que o curso está deixando você solto, sem orientação, mas gente, é isso mesmo, tá? Para uma prova desse nível, a orientação que foi ministrada no curso é simplesmente a orientação necessária, ou seja, leitura e exercício. Agora eu gostaria de deixar uma crítica, uma crítica sugestiva aí pro pessoal do CIA. Os questionários aí que a gente resolveu durante os vídeos aí dos nossos encontros aí, foram disponibilizados por turmas anteriores, vários questionários aí que a gente buscou nas redes sociais aí, no Instagram, no Telegram, que estava disponível os arquivos, marcaram o grupo, alguém disponibilizou, a gente pegou. Mas aquele questionário foi essencial para a resolução dessas questões. Sem ele, não daria para ter um sucesso tamanho como foi aí nessa prova. Então eu acredito que aí vem a crítica construtiva, né? Você ia disponibilizar esses questionários aí para o pessoal treinar, simulados, o pessoal treinar, que ajuda aí muito. Eu diria que o simulado, se você fizer ele com seriedade, ele te ajuda mais do que a própria leitura da apostila. Por quê? O que eu digo fazer com seriedade? É você ler a questão do simulado, ir na apostila e procurar a resposta, o que fatalmente vai te obrigar a fazer a leitura do conteúdo material. E assim, a indexação mental de onde está cada ponto da apostila, ela vai ser feita conforme você for realizando a procura do seu material. Então, CIA, parabéns, tá? Excelente curso. Conteúdo, eu já vi muita gente malhando no conteúdo. O conteúdo não tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver, cara. Você vê uma gestão de processo, um estudo de estado maior, e esse conteúdo de tendência, nós estamos com quase 30 anos de tendência, e eu verifiquei aí que tem muito da parte de tendência que eu sequer tinha conhecimento. Então, infelizmente, a gente só faz esse curso aí no final da carreira, mas eu tenho certeza absoluta que isso é um problema que vai ser resolvido com o passar dos tempos, e a gente vai conseguir qualificar essas praças aí em estudo de estado maior, mais boas, né, para poder entregar para a Marinha uma qualidade profissional bem aquém do que a gente ainda não conseguiu chegar, né? Bem melhor no caso, tá? Então, forte abraço e ó, hoje é dia de bebê morar. Já vou deixando o somzinho. Deixa aqui meu convite do Megamente. Quem quiser, só vem. Tem carne aqui, tem cerveja, mas a música é essa aqui, tá? A música é de cabaré. Grande abraço e até o próximo vídeo. Casenço, só aqui no Megamente.